E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez depois de muito tempo e mais uma vez, né? Não pode faltar nunca. Estamos aqui com a presença do ilustre GHM na área. E hoje eu gostaria, antes de GHM apresentar para todos aqui, gostaria de dizer que a vida é assim, né? Por mais que às vezes a gente passa por experiências diferentes, a gente sai da rotina, deixa de fazer algumas coisas. Aquilo que a gente faz e que gera reconhecimento e gera coisas boas pra gente nunca morre. Por isso que sempre estamos de volta e nunca vamos desistir. Gostaria de chamar GHM, fala pra gente aí. Olá a todos que estão ouvindo o podcast do Nerdcast Decide aí. Tem aqui quem nos fala GHM na área mais uma vez. Agradeço a artista por me chamar novamente, poder participar aqui do seu magnífico e honroso podcast aí que você chegou a milhares de inscritos. Milhares de pessoas se inscrevendo no seu canal. Fico grato por isso aí, que sua voz está sendo ouvida e seus pensamentos e reflexões estão sendo compartilhados, comentados por outras pessoas também que estão tentando ter um pensamento parecido com o seu. Pode concordar ou não e gerar um debate saudável. Porque a gente chegou naquele momento do canal que gravamos com os inscritos, né? A gente gravou quantos inscritos já esse ano? Foram 2, né? Tem mais 6 meses pro ano acabar. Vamos ver quantos que vai ser o próximo participante. Então as portas estão abertas aí para quem quiser participar. E é isso aí. Artista, quero perguntar pra você, o que é a vida? O que é a vida? Pra você. Essa pergunta é difícil. Mas antes de mais nada, também eu queria perguntar pra você, o que é a vida segundo o GHM? Uma pergunta muito simples. O que é a vida? Mas antes de tudo, eu gostaria de começar a abrir essa pauta aqui no nosso podcast, falando que a questão de entendimento sobre a vida, ela sempre foi discutida. E eu acho que ninguém nesse mundo até hoje conseguiu chegar a uma conclusão concreta e específica do que é a vida. Será que a vida é apenas algo que a gente faz no dia a dia até chegar a nossa hora de partir? Será que a vida é o que a gente faz aqui hoje? Vai refletir o que a gente vai fazer depois que a gente sair desse mundo? Será que a vida continua? Será que a vida já existiu antes de nós estarmos aqui? Então são perguntas que algumas delas a gente só para fazer, refletir na hora que aperta, né? Aqui tem muita interrogação nas suas perguntas aí e talvez tenha poucas respostas. Porque talvez a resposta pode estar na própria pergunta. Porque, por exemplo, se você perguntasse pra mim o que é a vida, eu poderia falar pra você. São 5 opções de vidas que a gente pode ter. 5? Aí você pergunta por que 5? Por que 5? A primeira é que eu nunca vivi. Estou sempre sobrevivendo. Gosto, né? Mas qual que é a diferença de viver e sobreviver? Porque, por exemplo, estava conversando com algumas pessoas, fiz essa pesquisa antes, perguntei para mais de 10 pessoas, eu mesmo, pessoalmente, perguntando o que é a vida. E 3 pessoas têm um pensamento parecido com o meu. Consegue entender a ideia? Uma das pessoas falou comigo assim: a vida, quando se envolve o ser humano, pode ser difícil. Quanto mais você ajuda, quanto mais você dá, quanto mais você dá o braço, o ser humano quer o corpo todo. Às vezes é melhor você dar um cachorro, porque você dá comida, dá banho, te dá amor pro resto da vida enquanto ele vive. O ser humano não. Toma tudo de você e depois fala mal. Outra pessoa falou comigo assim: a vida pra mim é eu conseguir me realizar profissionalmente. Eu vou começar a sobreviver e parar. Vou começar a viver e parar de sobreviver. Vou começar a poder fazer mais coisas que eu não fazia antes por causa da minha limitação de um salário mínimo com tanta responsabilidade que eu tenho. Eu falei, pô, isso aí eu me identifiquei. E outra pessoa disse: a vida é boa demais, eu sempre agradeço a Deus por tudo que acontece, os bons e ruins. Então tem uma pessoa que é forte na gratidão, que conseguiu chegar a passar em concurso público, certo? Trabalha praticamente não sai e consegue fazer várias coisas. Já uma pessoa que eu mais, depois de você, artista, é a pessoa que eu mais admiro. Ela conseguiu fazer Muay Thai, musculação,
vôlei, ciclismo, ainda dança forró e trabalha. Ou seja, Chama pra gravar com a gente. ou seja, a pessoa faz 6 coisas e ainda trabalha e sempre é grato pelas coisas que acontecem. Eu falei, depois de artista, primeiro vem ela, depois vem artista, que é a pessoa que eu mais conheço pessoalmente, que faz tanta coisa e trabalha. E tipo, a vida pra ela, pra mim, a gente conseguir agradecer na fase que ela chegou. Ai, sim. Então isso volta atrás que, tipo assim, parar de sobreviver e começar a viver. Por mais condição financeira, por exemplo, sair da classe baixa e ir pra média, com todo respeito, não sei quanto que você ganha, que você está nos ouvindo, não quero desmerecer ninguém, acho que todo trabalho é digno, tudo é mérito, você está se esforçando, você trabalha em prol de alguma coisa. Talvez você trabalhe em prol de aluguel, talvez você trabalhe em prol de um console, talvez você trabalhe em prol de uma casa, um carro. Realizar o sonho, realizar o sonho. ajudar a família, Ajudar a cuidar família. da saúde. Tem gente que quer dedicar à natação, outro quer dedicar à academia, cada um tem seu esporte, seu lazer. Porque o lazer também ajuda a diferenciar as coisas do que é a vida. Porque você tendo algum lazer, tendo algum hobby, continua chegando naquela parte da pessoa ter o quê? O amor próprio. Hoje em dia tá faltando muito isso, né? Você falou assim, antes da gente começar o podcast, que gente que morre, por causa que relacionamento não deu certo, chega o fim na vida. E esse dia pra trás eu tava trabalhando e um dos colaboradores falou assim, uai! Falou com outro cara assim, uai! Me ajuda aqui, ó, tô morrendo de trabalhar. Aí o cara falou assim, eu nunca vi um jornal que passou que alguém morreu de trabalhar. Na hora foi engraçado, mas eu quero perguntar pra você, artista. Já ouviu alguém falando isso antes? Me ajuda que eu morri de trabalhar? Ou nunca ninguém falou com você? Eu vou morrer de trabalhar, tô ralando, tô suando. Já vi pessoa. Até nós mesmos já falou, tô trabalhando demais, Tô morrendo? tô morrendo, tô sofrendo aqui, tô agarrado. Tô na agarrado, fase, agarrado é agarrado, bom. a fase tá ruim. O cara fala, morrer de trabalhar. Talvez, se você olhar lá no fundo, ele não tá errado não. Por quê? Se você estiver dedicando aquela energia que você tem, que é revigorada toda manhã, você dorme cansado pra acordar um pouco mais, um pouco descansado. Às vezes não tem como recuperar totalmente o seu descanso, porque falta horas de sono, falta recomposição para começar a trabalhar de novo. E você vai para o trabalho, você trabalha muito, serviço pesado, você é cobrado. Aí você chega em casa de novo, tem que fazer as coisas em casa para de noite descansar um pouco. Às vezes a pessoa estuda, ela dedica o tempo dela todo em prol de coisas que são realizações a longo prazo, futuras, mas tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Talvez ela pode não morrer agora, aí a pessoa aos poucos ela vai tendo problemas futuros com isso, seja uma doença que pode se manifestar, seja um cansaço físico, mental, Dores no corpo. um burnout. Já ouviu falar sobre burnout? Já ouvi falar já. Que é você se sobrecarregar tanto do trabalho que você perde o controle sobre suas ações. E aí você fica estressado, faz coisa que não deve e aí fica doente por causa do serviço. Eu já vi no meu trabalho 3 pessoas que saíram por estar com depressão. E a maioria das pessoas leva isso até pro lado da brincadeira. As pessoas não entendem o lado do outro, principalmente as doenças que realmente pode afetar qualquer um, mas cada pessoa tem uma maneira diferente de reagir. Às vezes a pessoa passa por esse período, ela sofre, aprende e vem mais forte. Mas tem gente que não, passa por isso, sofre com aquilo e aquilo fica preso na pessoa. Então cada pessoa tem uma maneira de reagir às situações. Porque posso complementar umas coisas? Com certeza. Porque eu penso assim que a ansiedade, talvez eu sofra de ansiedade. A ansiedade é pensar demais no futuro. Eu sou uma pessoa elétrica, pessoa ansiosa, que sempre tá correndo atrás e fica pensando, mentalizando aquilo. Eu falo, na época eu queria ter o PS3, eu ficava em vários detonados. O pessoal jogando PS3, jogando Naruto, jogando Dragon Ball, outras coisas. Eu falei, num dia eu vou ter esse joguinho, eu vou ter. Eu tava trabalhando pro daquilo. Fiquei 6 meses focado só naquilo. Eu juntei o dinheiro, parcelei o sonho e paguei e conquistei. Falei, ansiedade. Tem gente que sofre demais por depressão. Coisas no passado que aconteceu e não conseguiu superar. Que carrega consigo até hoje, sabe? Como se fosse uma âncora. Eu vejo assim, que a depressão é algo sério, mas tem gente que tá na brincadeira. Mas a gente não pode impor o nosso normal Na vida do outro, né? na vida da outra pessoa, porque tem que ter empatia, como é ser humano também. Consegue entender a ideia? Então, tem que respeitar o tempo. Nós chegamos num século de forte de depressão e ansiedade.
Fora outros sintomas também psicológicos que vêm. Acho que todo mundo, até só para começar a saber quem é você mesmo, para saber o caminho de ter amor próprio, deveria até às vezes conversar com um psicólogo. Só pra saber como é que seria melhor. Não sei se vai ajudar muito, porque eu já sei já o que eu vou falar com ele e a resposta que ele vai me dar pra mim. Ele vai falar comigo assim: foca na sua vida, na sua carreira, tem esse videogame que é a coisa que você gosta de distrair, e vive o jeito que escrever com o Thomas Shell. Ele fala assim: se tá dando certo, você tá feliz, tá incomodando ninguém, não tá tirando a paz do outro, então eu acho que ele fala que daria certo. Mas eu posso estar errado também, talvez eu possa ter uma opinião diferente. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? E outra pessoa que eu perguntei o que é a vida falou que para ela seria glorificar a Deus. Tem gente que acredita mais nisso, tem gente que é mais religioso e tudo mais, mas essa parte também é importante. Então cada pessoa tem um significado de vida. Para algumas pessoas a vida pode ser dor e sofrimento. Para outros a vida é uma maravilha. É isso aí. E você entrou nesse assunto aí, eu não, além da nossa opinião, só para concretizar, eu gosto de ler às vezes alguns termos que são generalizados. Por exemplo, o que é a vida segundo a uma classe, o que é a vida segundo a uma constituição, o que é a vida segundo a uma cultura. Por exemplo, se eu chegar e morasse no Japão, a vida para ele seria outra coisa. Porque a cultura influencia, o meio onde você está influencia, o governo, política, a comida, até a comida. Você é o que você come. É um ambiente. O ambiente. E também influencia. Aí eu pesquisei aqui rapidinho só o que é a vida segundo a filosofia. É um assunto que nos mostra as coisas, as respostas através de perguntas. A filosofia é sempre assim. E eles têm um jeito de enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu gosto bastante de filosofia, acho que integra todos os outros assuntos que a gente estuda. Por exemplo, se você estuda medicina e integra a medicina, por exemplo, a neuromedicina, e você integra com filosofia, faz total sentido algumas coisas. Relação a hormonal, relação a funcionamento do sistema nervoso, com, por exemplo, as emoções e sentimentos. O que você sente, o que você é capaz de controlar, o que você não é capaz de controlar. E aquilo que você pode fazer com aquilo que você está sentindo. A filosofia fala muito sobre isso, que é sobre o estoicismo. Não sei se você já conhece, não sei se o pessoal de casa conhece. Outra coisa para poder complementar a sua filosofia é que a vida seria uma eterna metamorfose. Essa pergunta por quê? Por quê? Quando você nasce, criança, adolescência, adulta, vida da crise da meia-idade, dos 30, a realização profissional. Depois chega a calvície, que é a parte ruim. Depois chega a idade, que você tá idoso, e depois já chega o leito de morte. Então você vê que são sempre etapas de fases. Você quer crescer, aprender a viver, se realizar e morrer. Forte. Sim, é forte. Filosofia, metamorfose. Filosofia, metamorfose e o que é de fato o que vai acontecer. A gente não pode mudar o curso e a gente tem que aceitar. A filosofia ela trabalha em cima, muito em cima disso, que é a gente aceitar aquilo que não pode ser mudado. Por exemplo, seu celular é um celular, você não pode falar que ele é outra coisa. Se você aceitar que ele é um celular e agir de forma a respeitar que ele é um celular, as coisas fluem mais fácil. Você aceitar que você nasce, que você vai morrer e que é o certo, você começa a trabalhar em cima do tempo que você tem. Eu tenho tempo para aproveitar e fazer aquilo que tem que ser feito. E a filosofia fala muito sobre isso, que é dar valor naquilo que você tem controle e deixar acontecer as coisas que você não tem controle sobre a vida. Isso. Focar só em você mesmo. Igual, não sei se está conversando com você com outra pessoa. Focar na vida como se fosse um jogo de RPG. O RPG você vai melhorar o personagem. Aí tá fraco nisso. Vai melhorar nisso. Eu vou upar e vai melhorar. Se você focar na sua vida, fazer as coisas pra você mesmo, focar em você, tipo assim, eu quero me realizar profissionalmente, quero ter um ensino superior, quero ter uma pós-graduação, quero ter um mestrado, doutorado. Não, eu quero fazer o curso para ser mecânico, eu quero fazer tal coisa só. Por exemplo, eu quero passar um concurso público, eu quero tirar minha carteira de habilitado. Focar em alguma coisa que você quer que vai melhorar a sua vida aqui pra frente.
Aí você conseguir correr atrás dos objetivos, sempre se upando, tentando melhorar, focando em você. Acho que quando você começa a focar mais em você, nas suas coisas, a sua vida anda mais. Por exemplo, você está aqui reto, você está focado em você. Na hora que você distrair pro outro, você pode ver pra onde você tá indo aqui. Talvez você desconcentre mais. Por exemplo, é como se tivesse um menino. Você trabalha mais em prol pra sobreviver e pra cuidar do menino. Cuidar do filho. Então você gasta mais por ele, pra ter saúde dele, pra poder crescer, desenvolver. Um dia, investimento pra te dar retorno dele cuidar de você. Que pode acontecer se ele não casar, não morar fora e tudo tal. Isso não vai pôr você no asilo. Acontece algumas vezes que nem toda criação foi tão boa assim pra todos, né? Então varia muito. Mas seja, quando você tá lá aqui, ele não é adulto, não é responsável, você cuida dele. Então você tá focado em outra pessoa. Se tivesse se realizado primeiro, focado em você, talvez as coisas teriam sido diferentes. Certo? Eu posso estar sendo errado também, um pouco egocêntrico, ou pensando só em mim, mas eu acho que quando a pessoa foca nela mesma, concentra nas coisas que ela quer, corre atrás, literalmente paga o preço, acho que tudo vai dar certo, porque tipo, a gente quer aquela frase de rogai por nós. O que a gente está pedindo? Por nós. O que a gente está pedindo? Por que a gente está conversando com um ser superior, celestial? A fé que tem dentro da gente. Não é isso mesmo? A fé que habita em nós. Mas o que você disse não está errado. É isso mesmo que a gente tem que fazer. O que eu gostaria de complementar um pouco mais sobre isso foi o que eu aprendi ao decorrer da vida, durante a caminhada. Porque a vida é uma estrada, você vai percorrer, você tem uma estrada a seguir, não adianta você querer desviar e cortar caminho, não tem caminho. Não tem atalho, não é caminho fácil. Não tem atalho, não tem. Você pode ter atalho, mas você vai cair no buraco. Tem atalho, mas você vai... Enfim, focar em você mesmo te dá a possibilidade de melhorar para você. Porque se você quiser aceitar que você pode focar nos outros, pode soar um pouco egocêntrico, pode soar um pouco pesado, mas vai mudar no ar. se você achar que você deixar de focar em você para focar nos outros, você não está engrandecendo os outros, você está deixando de focar em você, porque quem pode fazer isso é só o outro, na vida dele é só ele mesmo. E o que é o pulo do gato? Se você foca em você, você está melhorando você e melhorando a sua capacidade de ajudar os outros. Ou seja, por exemplo, a pessoa desmaiou ali na rua. O GHM não entende nada de primeiro socorro. Não entende nada de primeiro socorro. Às vezes você pode atrapalhar, você pode acabar tirando a vida da pessoa. Não, GHM foi estudar na escola e fez um curso de enfermagem, aprendeu sobre primeiros socorros, aprendeu a estancar sangramento, fazer curativo, aprendeu sobre... Aferir pressão? Aferir pressão. Não é medir pressão, não, é aferir. Aferir pressão. 12/36. Fazer a reanimação cardiopulmonar. Respiração boca a boca. Respiração boca a boca. E o objetivo de GHM era formar enfermeiro para trabalhar na área de enfermagem. Só que GHM, além de concluir o curso de enfermagem, mas além do curso de enfermagem, GHM aprendeu uma série de outras coisas. A estrada é uma só, mas durante o percurso, ele foi parando no posto de gasolina, parou na conveniência, parou no supermercado, foi tendo as paradas, foi adquirindo experiência. Como o GHM adquiriu experiência, um dia fulano desmaiou na rua, o GHM prestou primeiro socorro, salvou a vida de fulano, conseguiu manter a calma das pessoas que estavam em volta, conseguiu pedir outra pessoa para chamar o socorro. O GHM desencadeou uma série de coisas que beneficiou o grupo. Então, além dele ter beneficiado ele primeiro, foi em prol dos outros. E essa é uma coisa muito importante. Porque tem pessoas que são muito humildes, gostam de ajudar as pessoas. Às vezes ela nem tem as coisas, ela deixa de ter alguma coisa para ajudar o outro, mas ela também passa muita necessidade. Mas outra coisa que a gente tem que entender também é que a questão da reciprocidade. Quando você faz alguma coisa sem esperar receber nada em troca, é melhor assim. Eu acho que não é que é melhor, eu acho que é um essencial. Você se sente bem, você acaba sendo ajudado. Que nem o Tanjiro fala, você assistiu o Kimetsu, né? Não sei se o pessoal de casa assistiu também. Esse episódio de hoje especial não vi não. Ainda não vi também não. Mas o Tanjiro falou com aquele... O Tokito. Espadachim da neva.
falou que tudo que ele faz de bom pra alguém um dia volta pra pessoa. Foi que aí que ele conseguiu lembrar das memórias dele, né? É. Aí ele conseguiu lembrar também, fazer o bem pra outra pessoa. Mas o Tanger é um tipo de pessoa assim, que tá sempre preocupado com o bem do outro. Só que ele não tinha condição de ajudar até focar nele, fazer o treinamento, se tornar um Exterminador. de Onis Onis. mais forte pra poder ajudar as outras pessoas de fato. Tinha até vezes que ele apanhava, a irmã dele vinha proteger ele. Mas enfim, ele ficando mais forte, ele teve condição de ajudar o Zui a exterminar o... O Lua Superior Isso, como é que é o nome dele? é o 6, né? O 6. Tinha ele e a irmã. Só que as pessoas estão falando, olha essa polêmica aí pra quem gosta de anime. As pessoas estão falando que o Zoe, ele não despertou a marca dele. Se tivesse despertado a marca, talvez não teria perdido tudo que ele perdeu. Todos têm marca? O Tokito, você viu o episódio? É porque também é descendente da inspiração do sol, né? Ah, então quem dizer inspiração do sol pode ter a marca de caçador. Quem tem a marca dá um upgrade ao RPG aí. Dá o upgrade e fica mais forte. Como o Zoe não tem a marca, ele não despertou nenhum poder específico assim. O Zui é o cara que é tipo Rock Lee, né? É, tem que treinar o trabalho Ele duro, tinha o dinheiro, é ele, o dom natural. a família dele era rica, mas ele fez trabalho duro. Mas tem que treinar e pagou pra ter conhecimento quando fosse o Batman. O Batman se especializou em fuga e artes marciais, fora o direito e detetive, e fora investigação forense. Agora o Tokito não, quando ele estressou lá e despertou um poder extraordinário lá. Sim, a marca de caçador dele, quando teve flashback, lembrou do irmão dele. É, viu que o a irmão, família quando dele. o Oni tava machucando o irmão dele lá e despertou poder, ele acordou com o olho todo picado. E já nasceu com. É descendência. É Isso aí, herdeiro. conscientemente, herdeiro. Despertou o poder inconsciente, ele teve que treinar pra poder controlar. Isso. Só que o ruim é que ele perdeu as memórias dele. O preço que pagou foi esse. Mas aí o irmão dele, até os bichos tava comendo as O moscas. Né? braço tem o irmão dele gêmeo, né? Só que o irmão dele é arrogante, é né? pra separar dois tipos de pessoas, um mais gentil, mais arrogante. Mas você viu o coração do arrogante estava protegendo o irmão que era mais gentil. Entende a ideia? Não é que ele era maldoso, rancoroso, um Eustácio da vida, de Muriel, Eustácio do Coragem com Covarde. Mas sim, ele era um cara bacana que queria proteger o irmão dele, que foi a única coisa que sobrou. Igual, por exemplo, assim, se eu olhar pra minha vida pessoal, pra mim não sobrou nada. Só a profissão que restou. A única coisa que eu tenho é a profissão. É pesado, né? Mas voltando aqui no anime, a única coisa que sobrou pra ele foi a casa que eles tinham, a comida que eles buscavam, a lenha deles, a lenha pra poder pôr lenha no fogo, poder fazer o almoço e janta. E o irmão dele que sobrou. Depois que ele morreu, só ficou o irmão dele e aquela mulher que ia visitar eles que, A esposa do. pra poder treinar. E eles, entendeu? Mas se o Zui tivesse alguma marca tivesse despertado, talvez não tinha perdido no braço, talvez as 3 esposas dele tinham saído ileso. Talvez ninguém tinha se machucado do jeito que foi. Mas não tirando o método dele, cara, é forte, que elas conseguiram sobreviver, mesmo aleijado. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? Tudo acontece lá, você continua focado no seu trabalho, na sua coisa, isso que eu falo. Trabalhar, a gente tem que trabalhar de todo jeito. Pelo menos trabalhar na profissão que você gosta, que vai estar concentrado. Você pode trabalhar domingo a domingo se você quiser. Tá fazendo aquilo que você ama, que você gosta, não só em prol do dinheiro. Aquilo ali é foco. Se você que chegar naquele nível de vida ali, mesmo levando chicotado nas costas, não que seja escravo, E continuar. e continuar focado naquilo que você quer, a chicotado pode ser assim, problemas familiares, problema pessoal, problemas com seu chefe, problemas com colegas de trabalho, entendeu? As chicotadas podem ser, e você continuar focado no seu trabalho, fazendo suas coisas, focado em você, sua vida anda, cara. É uma coisa que eu Qual aprendi. foi? Eu aprendi e ainda tô aprendendo. Não é que eu me tornei um ser apático. Não é que eu deixei de ter sentimentos, não. Mas aprender a separar as coisas. Por exemplo, problema em casa, serviço ficava mal, produção cair. Por mais que a gente não é máquina robô, mas a gente tá lá pra dar o nosso resultado. Mas é aí que tá. O problema fica em casa. Você é um ser humano, a pessoa. O problema vai com você lá. Vai com o você. salário emocional na modo de dificuldade fala sobre isso também. Se você não tem problemas, mas você vai conseguir trabalhar aqui sem se machucar, sem causar acidente, mesmo você estando mal, senão quer que você volte pra sua casa. Ele não quer que você machuque, não, entendeu? Põe suas cabeças no lugar, organiza sua vida, depois você volta.
Porque tem gente que pega testado alguma coisa e dá um jeito, se vira, pra não evitar, tipo assim, um dedo, não sei quanto que vai um dedo seu, pra mim vale milhões, porque perder dedo nenhum numa máquina, não machucar nem nada, entendeu? Eu prefiro que você tenha sua saúde, tenha sua vida, do que por um erro, por um sentimento que veio na fase ruim, você machucar sua profissão. Igual o cara que perdeu o braço lá na Multitec, né, quando eu tava lá. Eu sei que não sei se tava com problema, mas a máquina agarrou e cutucou, empurrou, a máquina puxou o braço dele. E o cara foi tão forte, foi tão herói, que ele mesmo conseguiu pegar o telefone no bolso e ligar pra pedir ajuda pro quem tava lá dentro ajudar ele, ó. Porque talvez se fosse ele no lugar, talvez eu tinha desmaiado de dor. Ele perdeu o braço? Perdeu o braço. Ganhou indenização, mas tipo assim, o cara perdeu o braço. E eu penso assim, tanto esquerdo quanto direito, que não perder nenhum, porque eu nasci com tudo. Quero morrer com tudo. Entende? Eu nasci com tudo, não quero ser aleijado nem nada, mas tipo assim, meu respeito pelo cara, que ele mesmo conseguiu ligar e pedir ajuda. Imagina a dor que o cara sentiu, o braço dele todo triturado, todo amassado. Né? Você é mecânico, você entende as peças lá, como é que deve ter sido. Ou seja, o cara foi herói, cara. Salvar a própria vida, eu consegui ligar e pedir ajuda. Entendeu? Tipo, eu não sei o que aconteceu ali. Mas ficou pesado esse final aqui. Mas entende? Talvez não quer que a pessoa tenha problemas de tentar separar. Antigamente falava isso, que era mais rígido. Não, tô olhando em casa quer serviço. Mas quer que a gente é ser humano. Às vezes a pessoa trabalha e chega em casa e não quer conversar com ninguém. É mais primado, quer ficar na fogueira. Porque tem gente que tem dificuldade sim a abrir, conversar com outras pessoas. Por exemplo. É o homem, né? É. O homem, a gente pode falar. Mais antigo assim. Tem gente que. A função dele era só trabalhar e colocar dinheiro. É. E a mulher que resolve os problemas. Pôr comida na mesa. Eu trabalhar não, acho que eu não gosto, pôr comida na mesa, eu sei cuidar dos meninos e arruma casa. E lá no serviço com os caras fica rindo a noite toda, conversando. É porque tem um limite de palavras por dia. A gente fez um podcast falando sobre isso, né? Do livro, né? Sei que a metade da palavra que as mulheres falam, né? As mulheres falam muito mais. Aí tem casos ao contrário também, não generalizando tudo, né? Entende? Mas quando chegar nesse nível de conseguir achar que você quer a sua profissão e conseguir ter aquele foco que o Ferreira teve, acabou, cara. Explode, viu? Explode, você vai longe. Vai longe. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? Aí eu só queria ler um pouco aqui, a gente estava falando antes. O que é a vida segundo a filosofia? Dor e sofrimento. Foi o Clóvis, né? Clóvis de Barros Filho. É isso que ele falou. Falou. Mas o que está escrito na filosofia? O sentido da vida é tudo aquilo que nos move, que nos motiva e que constitui significado para a nossa existência. Seja um trabalho, um relacionamento, uma crença religiosa, uma causa política, um filho, a relação com os pais ou amigos, uma escolha estética, tocar um instrumento musical, pintar, dançar ou qualquer outra coisa. Agora eu vou ler. E acrescentando um console, um PS4. Isso. Porque eu vi um dia para trás assim, sabe que as coisas estão erradas? Estamos amando as coisas e usando as pessoas? Forte, né? Sabe que tá todo mundo invertido? Mas pode continuar essa leitura. O que é a vida segundo a biologia? Biologia, que é a vida? Bio é vida, né? Bio é vida. Biologia seria o estudo da vida. Seria o estudo da vida, poderia ser também a anatomia. Anatomia. Ah. Segundo a biologia, a vida é o conjunto de características que mantém os seres em constante atividade. Esses seres que se mantêm em constante atividade sejam metabólica, fisiológica, bioquímica e genética. São chamados seres vivos. Genética, né? Puxar calvície do pai e da mãe. Isso. O fator genético 50% é herdado, né? Os outros 50% a gente pode mudar. São os cromossomos. É 46, é 23 cada um. 26 do pai, 23 O que define se você é masculino ou feminino. Eu falo em questão biológica, né? Não tô falando em gênero. É o X ou Y. É uma mutação. Né? X ou Y. Na hora da divisão lá de testosterona, quantidade de testosterona enviada pro feto, gerado pela mãe, por uma mutação do CPH4, que é um hormônio que faz as células se dividirem. Aí a quantidade de testosterona que vai definir qual vai ser a mutação do cromossomo, X ou Y.
segundo a Bíblia, segundo Tem mais um? aos religiosos, Ó. o sentido da vida Como diz a música do editor, religião muda rotinas, evangelho muda pessoas. Vou continuar a leitura. a esperança e o sentido da vida são encontrados apenas em Deus, em Jesus. Cristo é a verdadeira vida de todas as pessoas. Viver em Cristo, né? Eles falam. Certo. Editor, se você quiser acrescentar alguma coisa aí com suas palavras sobre esse podcast do que é a vida, que eu sei que você vai editar, É essencial que ele quiser acrescente, né? quiser dar algum argumento da sua verdade, Editor é o cara. a gente chamou você para participar aqui, mas talvez teve problemas técnicos pendentes aí que não deu para você vir, mas acrescente alguma coisa com a sua voz. Vamos bater. Vou bater palma, editor. Obrigado pelas palmas. Então, o que é a vida pra mim? Cara, a vida pra mim não há um sentido melhor do que vocês acabou de colocar, né? Que o artista acabou de colocar, que o artista acabou de falar, que é Cristo, cara. Eu, como um cristão, acho que não tem nada que eu possa falar que vai fugir disso. A minha vida é Cristo. Então, a definição de vida pra mim é isso. Acho que não há definição maior do que isso. A própria Bíblia já diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, não há outra verdade pra mim. Minha verdade é essa. Não há vida fora disso pra mim. Porque Cristo é a própria vida. Eu acho que as pessoas ficam nesse questionamento do que é a vida, né? O que é a vida? Muitos filósofos, né, igual vocês estão falando sobre filosofia, viram e falam, eu não sei o que é a vida, ou alguns só sei que nada sei. Mas Cristo, de todos esses, é o único que fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o resumo de tudo. Esse é o resumo da vida como um cristão. Não tem outro caminho que eu digo, não tem outra verdade e não tem outra vida que não seja Cristo. E a minha vida é essa. A vida é glorificar a Cristo. Viver para Ele, viver da forma que agrada a Ele, porque Ele viveu para mim e morreu por mim. Não só por mim, mas por todos nós. Então, para mim é isso. A vida é isso. A vida, como o GH me falou, é um caminho que a gente está trilhando. E o caminho que eu trilho é Cristo. E a verdade que eu sigo é Cristo. E a vida se resume a isso, a Cristo. É isso aí. Valeu pela participação. Chamem mais vezes. Quando eu puder participar, eu participo. E é isso aí. Falou, galera. Galera é brabo, né? Galera. Falou, galera. Tchau, tchau. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? Vamos bater palma. Vou bater palma, editor. E palmas também pra você que você fez um storytelling quando você falou que eu fosse enfermeiro. Você contou bem a história, que eu ajudei o próximo. Ó, Você aprendeu a fazer storytelling? melhorando? Aprendendo? Demais. Sim. Falta- Agora, cara, se eu pudesse resumir sobre minha opinião e a forma minha de enxergar a vida, pra mim a vida seria o que o Tanjiro disse. Tudo que eu fizer de bom pro outro, eu vou receber amanhã de volta. Não necessariamente amanhã. Não no necessariamente amanhã, no futuro. É como se fosse futuro. Plantar, colher, plantar, colher, Semear. plantar, colher. Eu não tô esperando. nada em troca. Eu quero ter a sensação de que plantar é o que vai me engrandecer e que eu vou sentir vivo naquilo. O fruto é consequência. Melhor ainda se eu puder colher esse fruto e dividir com as outras pessoas. Já viu aquele ditado que a fruta não cai muito longe do pé? Não cai muito longe do pé? Por exemplo, o abacate não cai muito longe do pé dele, não. Cai perto, entendeu? Aham. A fruta não cai muito longe do pé, velho. E isso é legal para você poder pensar. Quais são os frutos que você está fazendo? Você é considerado uma boa pessoa ou você é considerado um cara egocêntrico, arrogante, egoísta? Então, um cara que
Não, que aquela é ruim, vou mexer lá, é xarope. Não, que aquela, não, você conhece artista? Não, que aquela gente boa demais, cara, você pede lá as coisas lá, ajuda. Ele é um cara pontual, chega no horário. Ele é um cara exemplar, é um cara que pratica esporte. É um cara que sempre cuida do cavanhaque dele, é um cara bom na comunicação. Aí, tipo assim, você tá vendo que as pessoas falam assim, você é um pros bons ruins. Eu acho que a opinião e o que a gente escuta sobre nós dos outros é importante. Mas olhar pra gente mesmo também é. Você tem que saber de quem é você e a sua verdade, né? Porque as outras pessoas vão, tipo assim, vai falar daquilo que é visto. Porque Isso. quem não é visto não é lembrado. Porque às vezes o que é o mais conhecido vence o melhor. E isso é uma propaganda de marca aqui pra você poder vender, entendeu? Rogai por nós. Rogai por nós, né? Coloca aqui na mesa pra almoçar, né? Coloca aqui, né? E almoça, tira a moda, depois deita. Tem gente que fala isso mesmo, tira o boné pra almoçar. Fala que é, Deita assim no passeio, né? fala Fala que boné é na cara. desrespeito, né? Comer com boné, tem gente que tira. Fazer vai um dar podcast, aquele né? Garrafinha, boné, chaveiro, Tira uma tudo, foto aí tudo, pra tudo listar. rogai Você por tira uma nós. foto disso. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? Mas, e pra você, o que seria a vida, segundo o GHM? Bom, com os pensamentos que eu tenho hoje, talvez eu poderia falar 3 coisas, que a vida poderia ser uma eterna metamorfose, que a vida poderia ser se realizar profissionalmente, que a vida poderia ser começar a viver e parar de sobreviver. Meus pensamentos hoje, para esse podcast, eu poderia dizer isso. Qualquer outra coisa a mais, eu poderia dizer no futuro, porque meus pensamentos de hoje são esses, cara. Entende? Que a vida é um ciclo, que a gente tem que conseguir se realizar profissionalmente, que a gente tem que trabalhar para poder pagar a conta e como é que a gente vai ter que viver lazer. Por exemplo, eu gosto de academia, gosto de ir no cinema, então eu tenho que pagar para ter esses benefícios. Então eu tenho que trabalhar, dinheiro não cai em árvore, né? E conseguir me realizar profissionalmente para ter um salário melhor, começar a viver e parar de sobreviver, porque eu sobrevivo na minha realidade de hoje. Então, para mim, hoje, na minha idade, eu poderia falar isso nesse podcast. Sua idade você gostaria de... Bom, a minha idade é 27 anos. Eu também tenho 27 anos, mas eu posso dizer que eu comecei a olhar pra mim e o sentido que eu buscava na vida foi a partir dos 25. A partir dos 25. Foi a partir dos 25 anos que você começou o hábito de leitura? Livros físicos ou foi antes disso? Não só foi a partir dos 25, não só hábitos de leitura, mas tudo que eu podia dizer que eu tava só sobrevivendo, não vivendo. E pude olhar pra isso e poder olhar pra dentro de mim, reconhecer minhas qualidades, meus defeitos e poder buscar melhorar sempre. Será que a gente mudou de 2 anos pra cá? Com certeza. Pra melhor ou pior, será, na sua concepção? Eu acho que pra melhor, cara. Será que a gente tá errando na vida, não? Pode ser que sim, mas a gente tá aprendendo. O importante é esse. A gente tá errando, mas tá aprendendo. Tem uma música que eu gosto de ouvir, que é buscar a revolução se divertindo no caminho. Forte, né? Eu acho que por mais... A gente pode estar errando sim, mas por mais que de tudo a gente tem consciência dos nossos erros e tem consciência de que a gente está buscando o melhor. Pelo menos conhecer para poder mudar. É, porque tudo aquilo que a gente fala é conhecimento. Eu só não fiz certas coisas ainda porque eu não tenho conhecimento. Pois se eu soubesse, já teria feito. Forte, né? Vai fazer uma com camisa? Com isso que eu vou finalizar, velho. Não, com isso aqui vamos... Eu gostaria de agradecer mais uma vez você disponibilizar seu tempo. Tempo é precioso, né? Tem a pessoa hoje em dia, porque trabalhar de segunda a sábado... Parece que às 24 horas duram menos, né? Vai esvaindo. Eu acho que outra coisa que eu posso acrescentar também. Chegar no nível de trabalhar de segunda a sexta. Tira um dia, né? O sábado e domingo você tá em prol de si. Aí, ó. Eu finalizo com essas palavras. Eu agradeço por me chamar para poder participar desse podcast, poder refletir mais sobre a vida e saber que nós estamos caminhando para um caminho melhor. Não pode ficar parado, né? O segredo é querer evoluir. E eu agradeço a todos que chegaram até aqui, que ouviram, que não foi inscrito no canal e gostou, se inscreva para mais. Compartilhe para um amigo ou para uma amiga que você acha que pode ser top esse conteúdo, que possa querer comentar, concordar, discordar, ou vir aqui debater com o artista de um modo saudável, dizer sua reflexão de vida também. Comente nos comentários o que é a vida para você, que o artista vai
comentar. o que é a vida. Valeu, falou.